A primeiro momento, quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente se enche de ânimo, a gente se enche de esperança, de alegria, porque a gente sabe que nas promessas de Deus existe verdade. Mas o que acontece depois dessa promessa? Muitas vezes a promessa é feita, mas ela não vem no mesmo tempo, ela não vem na velocidade do miojo. E aí a gente desanima diante das circunstâncias que são totalmente avessas à promessa de Deus. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha que quando a gente tá na escola, na faculdade, fazendo uma prova, o professor tá em silêncio, mas ele tá lá. A gente não tá sozinho. E a gente precisa lembrar disso, que no meio da prova, no meio do processo, Deus tá lá. Ele pode estar em silêncio, mas ele tá lá. E o que fazer quando a gente tá nesse meio? O meio onde de um lado é a promessa alcançada, do outro é a promessa, ainda como promessa. O meio parece ser sempre mais doloroso, mais difícil, mais solitário, mas é no meio onde Deus quer ver as nossas atitudes. O que a gente faz diante daquilo que a gente recebeu como promessa? Será que a gente continua respondendo às expectativas de Deus, sendo obediente, sendo confiante, independente das circunstâncias? Ou simplesmente a gente se entrega ao cansaço, ao desânimo e deixa de confiar e se esquece daquilo que Deus já falou? Em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18, que diz: Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a gente precisa fixar os nossos olhos no alvo certo. A gente precisa parar de fixar os nossos olhos, e eu falo isso pra você, mas eu falo isso pra mim também. A gente precisa parar de fixar os nossos olhos no problema, na circunstância, na situação ruim. E a gente precisa fixar os nossos olhos naquele que resolve isso no simples estalar de dedos. É difícil, pode ser sim difícil, mas existe um Deus que é solucionador de problemas. Então, ainda que as circunstâncias adiante te causem medo, te paralisem, não pare no meio do processo. O meio é um lugar onde a gente acha que tudo tá parado. Acontece isso com você, acontece isso comigo. E por tanto olhar as circunstâncias, a gente acaba esquecendo o quanto a gente pode ser útil na vida de outras pessoas. E aí a gente começa a perceber que não tá parado, a gente é que parou. A gente parou de olhar pro outro, a gente parou de ajudar o outro, a gente parou de se relacionar da forma correta com Deus, porque existem situações que nos travam. Mas a gente não pode travar, a gente não pode retroceder, a gente não pode estagnar. O meio não foi feito para que a gente pare, mas para que a gente continue, para que a gente chegue do outro lado. Então, se você estiver no meio de uma situação, de um processo, que esse meio, você se lembre que o meio não foi lugar para parada, o meio é lugar de continuidade. Então fixe os seus olhos no alvo correto, fixe os seus olhos em Deus, assim como 2 Coríntios 4 acabou de falar pra gente. Fixe os seus olhos no alvo correto e continue caminhando. Entregue ao Senhor, confie no Senhor, faça a sua parte, seja útil pro reino, seja útil pra Deus, seja útil na vida de outras pessoas. Uma vez eu aprendi que quando a gente usa o nosso tempo para cuidar do outro, Deus vai cuidando da gente. Então que você se lembre no meio do processo, no meio das circunstâncias, o quanto você é útil para esse reino. E não desanime, continue, caminhe, prossiga, não trave. Porque na verdade uma situação ruim não é toda a sua vida ruim.